A mensagem desta noite é extremamente prática. Tão prática que ao longo da exposição, ao longo da pregação, em nome de Jesus, muitos de nós aqui já saibamos que atitudes imediatas tomar. Que durante a mensagem, essa é a minha oração sincera, eu peço que você se una comigo nessa oração. Que durante a mensagem o Espírito Santo revele aos nossos corações ações que devam ser tomadas, ser realizadas imediatamente. Nós continuaremos a meditar em recomeço. No domingo passado entramos na bênção de recomeçar. Nesta noite, dentro desse tema, falamos especificamente de rompimentos de alianças espirituais, de libertação. Então, ore, peça ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer que eu faça a partir dessa mensagem? Alguém, confesso, poderia achar estranho um pastor batista, no caso eu, tocar nesse assunto, como será abordado hoje aqui. Mas o que vamos abordar hoje aqui é parte do Evangelho e não pode ser omitido. O Evangelho é pleno, é completo e deve ser todo ele exposto. Não há tempo para perder, cada minuto que passa é minuto em que nós, como acabamos de cantar, queremos chegar mais perto de Deus e, portanto, romper com toda aliança com o maligno. Então, voltamos hoje a um tema que por muitos anos aqui ministrei nos sábados pela manhã, nos cultos de libertação, que é rompimento de aliança com as trevas. A bênção de recomeçar, então, parte 2, eu gostaria de começar falando sobre se recomeçar, parte 2, começar com um fato real contado pelo missionário Ronaldo Lidório, quando ele é enviado por Deus a uma tribo, a tribo dos Concombas. Ele trabalhou muitos anos ali, e a fé do pastor Ronaldo, do missionário Ronaldo, entre os Cocombas, ou Concombas, uma tribo de Gana, país africano, a fé do missionário foi profundamente testada. Ele conta que aquela tribo nunca tinha ouvido a mensagem do Evangelho antes. Concombas, Gana, África. Nunca tinham ouvido a mensagem do Evangelho. O missionário chega àquele povo, no local remoto, consegue evangelizar uma família, e a família é muito grande, marido, esposa e 11 filhos. A família se converte, o pai se converte, e ele brinca, Ronaldo Lidório brinca dizendo o seguinte: uma coisa boa de você ser missionário em locais com famílias grandes assim, é que quando se converte uma família, você já tem uma igreja. Então, 13 pessoas se entregam a Cristo, já nasce uma igreja, e o líder da família se chamava Mebá, um homem visionário, entusiasmado com a fé em Cristo. Então ele se entrega a Cristo, ele, a esposa, os 11 filhos, ele vai crescendo na fé, ele está entusiasmado com a fé em Cristo, e diz que quer compartilhar rapidamente a mensagem do Evangelho com todas as pessoas da tribo Concomba. Então, juntamente com o missionário, ele chama Ronaldo Lidório, eles vão falando nas palhoças que haverá uma reunião especial para toda a tribo, e eles não podem perder a pregação da mensagem. Ronaldo Lidório se prepara, ele, um missionário brasileiro. Mebá daria o seu testemunho de conversão naquele culto para a tribo Concomba. A família de Ronaldo Lidório prepara alguns cânticos para aquele culto. E, olha só, mais de 400 pessoas se reúnem pela manhã, à sombra das árvores, para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas a tarefa
se tornou, diz Ronaldo Lidório, mais difícil do que se poderia imaginar. 2 feiticeiros da tribo tentaram atrapalhar o culto para que as pessoas não se convertessem. E o missionário conta, olha, foi o sermão mais difícil que eu já preguei na minha vida. Em primeiro lugar, porque eu não tinha domínio da língua. Em segundo lugar, 2 feiticeiros se aproximaram de mim antes do sermão e disseram assim: homem branco, nós não queremos que você pregue. Se você pregar, nós vamos te atrapalhar. Aí o missionário disse, mas o povo quer ouvir a palavra de Deus e eu vou pregar. E aqueles 2 homens conseguiram, diz Ronaldo Lidório, realmente dificultar o trabalho, porque durante toda a pregação eles interromperam e contrariaram as palavras do missionário na frente de todo mundo. Por exemplo, ele diz, eu dizia, Deus é poderoso. Eles gritavam, não existe Deus. Eu dizia, Jesus quer salvar vocês. Eles gritavam, não creiam em Jesus. Ronaldo Lidório testemunha, isso está registrado em livro. Foi uma bagunça tão grande que vez por outra, diz ele, eu tinha que parar para ver se eu não estava falando o que eles estavam falando. Para ver se aquele rolo todo não estava confundindo a minha cabeça, eu já não estava falando o que eles estavam falando. No final da pregação, ele estava frustrado, acreditando que as pessoas não tinham nem conseguido entender a mensagem que ele compartilhou. Aí Mebá, o novo convertido, Concomba também, incentivou Ronaldo Lidório a fazer um apelo e orar pelas pessoas que estavam prontas para se entregar a Jesus. E aí o missionário diz, o Mebá era mais crente que eu. E ele disse assim, homem branco, eu acho que foi uma bênção. Precisamos orar por aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. É momento de fazer isso, homem branco. Eu fiquei meio inseguro e o Mebá continuava, agora é o momento. Vamos orar por aqueles que nessa manhã entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E naquela manhã, dentre as cerca de 400 pessoas, 67 concombas entregaram a vida a Jesus. Mas o melhor, talvez, não sei, uma alma vale mais que o mundo inteiro, então 67 foram uma celebração gigantesca nos céus. Termina o culto, é feito apelo, 67 concombas vêm para Cristo, Ronaldo Lidório encerra o culto, chega uma mulher paralítica. Ela tinha ido à tribo se arrastando. Ela chega e pergunta, homem branco, será que cheguei muito tarde para me entregar a Jesus? Ela não era concomba, era de outra tribo, mas ficou sabendo que o evangelho seria pregado lá para os concombas, pediu para o pai e para os irmãos que a levassem nos braços, já que ela era paralítica. Todo mundo se recusou. Aí ela foi, se arrastando por 5 quilômetros, mata dentro, até o local em que Ronaldo Lidório estaria pregando o evangelho naquela manhã. As mulheres acolheram aquela mulher, trataram as mãos feridas dela, limparam o corpo que estava sujo de lama. Lidório orou por ela e ela também se entregou a Jesus. 67 pessoas se entregaram a Cristo, recomeçando suas vidas, contrariaram muita coisa, especialmente naquela manhã resistiram e rejeitaram as vozes dos 2 feiticeiros. A mulher paralítica queria recomeçar a vida com Cristo, resistiu ao pensamento desanimador de ter de se arrastar como uma paralítica por 5 quilômetros. Mas todos esses recomeçaram.
recomeçaram com Deus, recomeçaram a vida com Cristo. E recomeçar com Cristo sempre é se levantar como um verdadeiro valente. Sempre é isso. Mas já agora eu preciso fazer uma ressalva. É completamente falsa a ideia de que o mal, de que demônios, de que forças das trevas só atinjam pessoas que no dito popular são chamadas de pessoas de mente fraca. Isso é completamente falso. O mal age com liberdade na vida de qualquer um que o procura. O rompimento com o mal, o recomeço, frequentemente exige mudanças, inclusive no ambiente em que a pessoa vive. No quarto dela, na casa dela, no local onde ela está. Por que isso? Porque o mal não é cego, não é surdo, nem é analfabeto. Se ele fosse cego, ele leria em braille. Se fosse surdo, se comunicaria por meio das libras. O mal não é cego, não é surdo, ele age por meio de imagens, de textos, de músicas, de estampas, de ilustrações, que o exaltam e que o atraem. Recomeçar, frequentemente exige mudança de todo o nosso ambiente vital. Nós precisamos meditar num texto riquíssimo em lições sobre regras do mundo espiritual. Antes de avançarmos, pergunto: quem está com fome? Aleluia. Atos capítulo 19, a partir do verso 11, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O texto já está dizendo que são coisas maravilhosas e ainda enfatiza: maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços... Hoje eu estou com o meu lencinho aqui que minha esposa cuidadosamente trouxe. Pensa na cena, olha o que o texto vai dizer: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Lenços de Paulo, roupas de Paulo, aventais, peças simples de vestuário de um homem de Deus, estavam impregnadas de glória, impregnadas da presença de Jesus. Jesus estava em Paulo e Jesus estava em tudo que pertencia a Paulo. Por causa disso, diz Atos 19:11, doenças e demônios fugiam em presença das roupas do apóstolo Paulo. Coisa tremenda. Coisa maravilhosa. Ao outro lado da moeda. Ora, se a presença de Cristo, de acordo com a Escritura, Atos 19, verso 11. Eu falo presença de Cristo porque é Cristo quem cura e quem liberta. Se os lenços de Paulo e os seus aventais eram usados para cura e libertação, significava que Cristo se manifestava por meio desses objetos. Era a glória de Cristo, porque quem liberta é Jesus. Se a presença de Cristo se propaga por meio de pessoas e objetos consagrados a Deus, não deveríamos crer que o mal igualmente se propaga por meio de pessoas e objetos a ele consagrados, como roupas, calçados, etc, etc, etc. A lista é imensa. Isso vale tanto para objetos cujas formas, ou estampas, ou textos exaltem o mal, opção 1, quanto para objetos expressamente consagrados ao mal, opção 2. Como também se refere a objetos que pertençam a pessoas que na sua ignorância, no seu desconhecimento, buscam o mal, como se estivessem buscando o bem. Nós temos pelo menos 3 opções aqui possíveis à luz da Escritura,
de propagação, de espalhamento do mal, tanto quanto ao espalhamento do bem ou da glória de Deus, de acordo com Atos capítulo 19. Estamos juntos no texto? É claro, é evidente, que assim como o Espírito de Deus não faz aliança nenhuma com roupas, é claro que não, mas com mulheres, com homens, de igual modo, o mal não tem propriamente uma aliança com roupas, ainda que ele use isso, mas ele tem aliança com homens e mulheres que as fabricam ou possuem. O reino espiritual se aliança com seres humanos. Os pactos, os acordos, os tratados são feitos com seres humanos. Ah, pastor, tem uma coisa trevosa lá dentro da minha casa. Significa que há uma aliança não quebrada com o mal. Porque o mal não faz aliança com coisas, ele usa coisas, mas se aliança com pessoas. Assim como Deus usa coisas, mas firma aliança com pessoas. Estamos entendendo? Todo e qualquer objeto pertencente a pessoas consagradas a Deus pode ter, e normalmente terá, presença abençoadora. E todo e qualquer objeto passivo de ser santificado, ou melhor, não passivo de ser santificado, pertencente a pessoas que estão distantes de Deus, muitas vezes terá presença amaldiçoadora. Então nós precisamos avançar no texto. Atos 19 tem algumas surpresas para nós. E a gente está falando de Novo Testamento, não de Antigo, hein? Alguém poderia dizer, pastor, está falando coisas da velha aliança. Não estou, não. Eu estou falando coisas da nova aliança, em Cristo Jesus. Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Em algumas Bíblias, certamente há Bíblias aqui com essa tradução, sumo sacerdote, algumas dizem. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. De cara, a ação do mal aqui, desse espírito ou espíritos malignos, deixa claro para nós que não existem palavras mágicas. Nós falamos, e a última canção, é impressionante como o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Senhor dessa igreja. A última canção é canção em que repetimos o nome Jesus. Está anotado aqui no esboço dessa mensagem. A palavra Jesus, por si só, não tem poder algum para libertar. Não tem. Clama o nome de Jesus e o mal vai fugir. De cara, o texto está dizendo para nós: não há palavras mágicas no reino de Deus. Não há amuletos, patuás. Não há. Viver uma vida longe de Deus, dizendo, por exemplo, Deus te abençoe. Hoje essa frase está mais comum do que bom dia e boa noite. Está até desagradável. Está desagradável. Às vezes pessoas que estão com a vida zombando, escarnecendo da verdade. Deus te abençoe. Qual Deus? A pergunta que tem que ser feita é: qual Deus? Você está falando de qual Deus? Viver longe de Deus, dizendo Deus te abençoe, a não ser que se tenha um chamado específico para se abençoar alguém. Por exemplo, um pai sobre seu filho,
uma mãe sobre seus filhos, um pastor sobre o rebanho. A não ser que haja um chamado específico para abençoar, essas palavras não têm peso algum. Não servem para nada. E os demônios vão deixar isso muito claro aqui para os 7 filhos de Seva. Eles invocam o nome de Jesus e o demônio diz: hã? Quê? Jesus eu conheço, Paulo também, vocês. Pior, viver longe de Deus, dizendo Deus te abençoe, se a vida não está com Deus, se não há um chamado específico para abençoar, essas palavras perigam amaldiçoar, porque o Deus aí é outro. Há 2 textos bíblicos muito conhecidos, em que justamente essa exceção aparece, gente que não tem vida com Deus, olha só, mas a função dessas pessoas se sobrepõe àquilo que nós chamaríamos de unção, de autoridade espiritual, fruto de consagração. A função se sobrepõe à unção. São casos especiais de homens longe de Deus, mas algum fator funcional faz com que a palavra de bênção deles tenha peso. E nós vamos para esses 2 textos agora. O primeiro deles, Balaão. Em Deuteronômio 23, verso 5, Moisés diz para os israelitas: olha só, o Senhor, Israel, o Senhor teu Deus, não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança contigo, Israel. Deus quis te abençoar, ainda que Balaão te amaldiçoasse. Mas agora, o que efetivamente aconteceu? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Balaão estava longe, muito longe de Deus. Será duramente criticado por Moisés, será duramente criticado pelos apóstolos ao longo do Novo Testamento, será chamado categoricamente mercenário. O caminho de Balaão é um caminho mau, é um homem que se vende por dinheiro, que se vende para amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Contudo, olha só, mesmo estando longe de Deus, pelo fato de o Senhor ter escolhido Israel, Balaão foi habilitado a abençoar o povo de Deus. Ele abria a boca para amaldiçoar. O Senhor tomava a boca de Balaão e Balaão abençoava no poder do Espírito Santo o povo de Deus. Números 22 até Números 24 vão contar em detalhes para nós a história de Balaão, que agora não iremos examinar. Mas por hora ficamos com isto. Ele tinha um contexto que era aquele povo, Deus queria terminantemente abençoar. E mesmo Balaão estando longe de Deus, a bênção caiu sobre Israel. O segundo homem, que ao abrir a boca, falou por Deus, mesmo sem ter vida nenhuma com Deus, aparece no Novo Testamento. Um no Antigo, outro no Novo. Caifás. João capítulo 11, de 49 a 51, conta para nós de uma reunião dos líderes religiosos dos judeus logo após a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro em Betânia. Os religiosos ficam extremamente enciumados, reúnem-se e vamos ver aqui o que acontece. O que é falado por Caifás. Verso 49. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? E João observa, verso 51, João explica: não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Então Caifás profetizou, diz a Bíblia, a morte de Jesus em lugar dos pecadores.
Eu já entreguei o ouro, mas alguém que não tivesse ouvido a entrega do ouro no início da narrativa sobre Caifás diria assim: ó, que homem ungido, está profetizando. Longe disso. Caifás só profetizou porque, como sumo sacerdote, o chamado dele era ser boca de Deus. Ele estava muito, muito longe do Senhor, muito longe. E profetizou, diz o texto, enquanto ele mesmo planejava matar Jesus. Ele falou da morte de Jesus, mas ele é alguém que está planejando assassinar o Senhor. Então vamos ver todo o trecho de João 11, começando do verso 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Isso o quê? A ressurreição de Lázaro. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Noutras palavras, Caifás está dizendo o seguinte: esse tal de Jesus precisa morrer, vamos matá-lo. Ele era o sumo, o maior líder espiritual da nação. Esperava-se que ele fosse um tremendo homem de Deus. Não, não era. Não disse isso por si mesmo, diz João no verso 51. Ou seja, a única coisa que é profética mesmo aqui, que é Deus falando, na boca de Caifás: é preciso que Jesus morra em lugar da nação. O resto, vamos matá-lo, que está implícito aqui na fala dele, isso aqui é Caifás. Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Olha o verso 53, daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. A ressurreição de Lázaro é decisiva para que os líderes religiosos digam: temos que matar Jesus. Voltando então, a ação dos espíritos malignos deixa claro que não existem palavras mágicas, sequer a palavra Jesus sozinha tem poder para libertar. Balaão, Caifás, são exemplos bíblicos, nos quais a função se sobrepõe àquilo que nós chamaríamos de unção. Ambos são homens que andam longe de Deus, mas algum fator funcional faz com que a palavra de bênção que sai da boca desses homens, ou a palavra profética, tenha peso. O problema é o seguinte: no contexto geral da Bíblia, olhando para o Antigo e para o Novo Testamento de um modo geral, Balaão e Caifás são exceção, eles não são a regra. Prova disso, e aqui inclui-se a nossa nação, presta muita atenção nisso. Nações pagãs, de base pseudo-cristã, na verdade não cristã, pseudo-cristã, nações idólatras, são feitas, costumeiramente são constituídas de homens e mulheres que vivem dizendo à torto e à direito: Deus te abençoe. E essas palavras têm peso zero. Essas nações pagãs seguem no seu paganismo e na sua ruína. Voltemos para Atos 19.
E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal, diga comigo, principal dos sacerdotes. A pergunta que a gente faz agora é, objetivamente, quem foi Seva? Nós temos relato histórico sobre Caifás, sobre Anás. Historiadores da antiguidade falam sobre esses homens. A história dos judeus fala sobre Caifás. Mas e sobre Seva? Flávio José falou sobre Seva? Não, não falou. Não temos quase informação alguma sobre Seva. Quase nada sabemos sobre o seu papel. Nem sabemos propriamente qual o sentido dessa expressão principal dos sacerdotes ou sumo sacerdote. Presta muita atenção. Lucas poderia estar usando uma expressão genérica, dizendo sumo sacerdote ou principal sacerdote, apenas para se referir a uma posição de destaque de Seva entre os sacerdotes. Poderia ser isso. Outra opção, ele poderia ter sido um chefe de alguma das 24 classes, ou dos 24 grupos, era uma escala, né? 24 grupos de sacerdotes do templo, as turmas sacerdotais. Poderia estar aposentado. Pelo Antigo Testamento, o sacerdócio era exercido dos 25 aos 50 anos de idade. Poderia estar aposentado, mas ainda ser honrado com esse título de grande sacerdote, sumo sacerdote, um dos principais dos sacerdotes. A Bíblia Shed, alguns de vocês têm a Bíblia Shed, comenta que ele era parente do sumo sacerdote de Jerusalém. A figura oficial de sumo sacerdote, então, seria parente de Seva. Na verdade, não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que ele, teoricamente, por carregar esse título, sumo sacerdote, era um homem ligado às coisas santas. Isso nós sabemos. Sabemos que ele tinha 7 filhos, e a pergunta que a gente faz agora: será que esses 7 filhos de Seva foram expulsar o demônio ou os demônios, confiados no fato de que eles eram filhos de pastor ou filhos de sacerdote? No dito comum, diríamos: será que eles estão confiando aqui na ajuda de, aspas bem grandes, todos os santos? Então tá todas as forças cósmicas a favor deles para que eles consigam expulsar o demônio. Será que é isso? Força cósmica número 1, eles eram filhos de um sumo sacerdote. Força cósmica número 2, possivelmente eles tinham ouvido a pregação de Paulo, porque eles chegam dizendo: nós te esconjuramos, nós te ordenamos a força que saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. Força cósmica número 3, eles faziam uso de uma palavra certa, para eles uma verdadeira palavra mágica. Qual era a palavra? Jesus. É só falar Jesus que o mal foge. O mal não aguenta esse nome. Não é isso. Nenhuma dessas 3 coisas serviu para nada na vida daqueles 7 homens. Nem serem filhos de sacerdote, nem ouvirem a pregação de Paulo, nem usarem o nome de Jesus. De nada serviu. A Bíblia diz que eles apanharam, eles tomaram um couro mesmo dos endemoniados, ou do endemoniado. A Bíblia diz que eles saíram nus, eles não apenas saíram, eles fugiram, porque senão certamente iriam apanhar mais. Fugiram, nus e feridos. O que o texto está dizendo para nós é que
recomeçar ou vencer o mal exige rompimento, porque o mal não é cego, o mal não é surdo, o mal não é analfabeto. Imagens, textos, músicas, estampas, ilustrações que exaltam o mal precisam ser eliminadas para que se tenha autoridade espiritual. Mudanças internas necessitam resultar em mudanças externas, incluindo a transformação do ambiente em que a pessoa vive. Quem efetivamente recomeçar com Cristo sempre terá autoridade sobre o mal, porque rompeu com ele. Esses terão autoridade, romperam, o mal não. Pá, porta na cara, não. Pergunta para o seu irmão: quer sair daqui hoje cheio de autoridade? Olha para ele com amor e com carinho e diga: então rompa. A gente vai ver como, tá? A gente vai ver como. Rompa, rompa, mas rompa mesmo. Olha a continuação do texto. Verso 17 de Atos 19. Foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, olha só, confessando, diga comigo, confessando e publicando os seus feitos. E o texto prossegue dizendo também: muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O texto diz que aquela situação, a não expulsão dos demônios pelos 7 filhos de Seva, aquela situação que nós diríamos vergonhosa, humilhante, constrangedora, pela qual aqueles 7 filhos do sumo sacerdote passaram, o texto diz que ela foi útil à causa de Cristo. Como? Ficou evidente para todo mundo que tomou o conhecimento daquele fato que são necessárias mais que palavras mágicas para vencer o mal. E o povo grego, Éfeso era uma cidade grega, eles eram muito afeitos a rituais mágicos. Basta usar determinadas palavras em determinadas sequências, certos códigos, que a gente vence o mal. Naquele momento, Deus se serve daquela situação terrível para quebrar esse pensamento na mente do povo acerca do Evangelho. O Evangelho não funciona nas bases ocultistas do paganismo, amém? A lógica é outra. E mais, não basta também conhecimento racional do mundo espiritual, porque aqueles homens conheciam, olha só, o nome certo que liberta é mesmo o nome de... O nome estava certo. Eles sabiam do fato correto. O fato correto era a mensagem de Paulo. Em linguagem de hoje nós diríamos, Paulo diria, ou aqueles homens usando a mensagem de Paulo diriam assim: em nome do Cristo da cruz, porque essa era a mensagem de Paulo. Em nome do Cristo da cruz, sai daí, demônio. Ou, em nome do Cristo ressurreto, sai daí, demônio. Ou, em nome do Cristo que te venceu, sai. Nem essa lógica correta era suficiente para expulsar os demônios. Eles falam no nome de Jesus, o Jesus que era assunto da pregação de Paulo. Eles tinham em mente a mensagem certa, a forma correta e o nome certo, e não funcionou. Se nós disséssemos qualquer dessas frases,
sem vida com Deus, igualmente os demônios não fariam caso nenhum do nosso discurso. Nenhum. Eu lembro a vez que eu estava num culto, não estava dirigindo aquele culto não, era um culto de libertação numa quinta-feira à noite, e eu testemunhei aquela cena, quando o demônio de uma professora, ela manifestou demônios naquela noite, e a senhora que estava dirigindo aquela reunião, tentando expulsar, e não conseguia, ela pegou a Bíblia e tacou na cabeça da moça. Eu vi aquela cena. Eu olhei aquilo, hã? Isso não vence o mal. Não vence. Em nome de Jesus da cruz, em nome do Cristo ressurreto, o diabo te venceu, blá blá blá, e o demônio dava risada. Forma certa, nome certo, vida errada. Nem a magia, nem a racionalidade ou a racionalização da fé, nada disso vence o mal. Há uma coisa que vence o mal: a gloriosa presença de Cristo na vida dos seus amigos, das suas amigas. Amigos de Jesus, amigas de Jesus. Os 7 filhos de Seva tinham que conhecer a pessoa de Jesus. Eles precisavam conhecer a pessoa de Jesus. E, consequentemente, romperiam com o mal e teriam autoridade sobre o mal. Na continuação do texto, como a gente acabou de ler, é exatamente isso que ocorre em Éfeso. Aqueles que haviam crido na pregação de Paulo, coisa tremenda, começaram a fazer 2 coisas: confessar publicamente os seus pecados. Isso exige desapegar-se do seu eu orgulhoso. É pegar o ego e pá, vai para a cruz. Pá, vai para lá. Estou cansado dessa tua maquiagem, dessa tua autoafirmação. Chega, vai morrer. Confessaram, diz o texto, publicamente os seus pecados. O eu orgulhoso foi para a cruz. E segunda coisa, trouxeram para destruir tudo que estava ligado à velha maneira de eles verem o mundo espiritual. No caso, ligado àquela mesma coisa que os 7 filhos de Seva tentaram fazer usando o evangelho, magia. Eles tentaram fazer magia gospel. Essa entrega dos livros, exigiu, o texto fala de livros, e eu estava ali me debruçando sobre a conta, eu amo números. Foi um tremendo desapego financeiro, claro, não apenas financeiro, foi também cultural, foi também familiar, porque certamente havia alianças familiares envolvidas nisso aí, que foram quebradas. Então as pessoas que trazem aquela multidão de livros, se desapegam de finanças, se desapegam de família, se desapegam de cultura, em dinheiro de hoje, considerando o nosso fantástico salário mínimo de R$998, aquele montante de 50 mil denários, ou peças de prata, ou 50 mil peças de prata, equivaleria a, mais ou menos, olha só, R$1.600.000. Era muito dinheiro. Quando o texto diz o valor daquilo, é porque era uma fortuna, era muita magia, era muita coisa cara, ligada ao ocultismo na vida dos efésios. A pergunta que o Espírito Santo nos faz, e na verdade ele não apenas faz uma pergunta, mas ele quer trazer luz ao nosso entendimento. Ele quer nos revelar. Minha oração é que desde o início da mensagem a tua mente esteja tendo lampejos aí.
A pergunta é o que você tem em casa. O que você vê, ouve, manuseia, veste, que atrai o mal. Se for possível a consagração dessas coisas, consagre ao Senhor. Se não for possível a consagração, elimine. Se você não sabe como agir, e não está conseguindo discernir claramente, sabe que há uma presença ruim, e eu oro para que, se houver, e você ainda não percebeu, que o Senhor te dê discernimento hoje. Hoje, discernimento espiritual, hoje, discernimento. Se você não está conseguindo discernir, mas quer romper com o mal, aqui a minha mensagem é bem direta, bem objetiva, bem prática. Procure líderes da igreja. Não espere um dia mais sequer sem romper com o mal. Hoje é dia de você recomeçar. Recomece. Recomece. Antes dos últimos textos bíblicos dessa mensagem, eu preciso ler um testemunho contado pelo evangelista Reinhard Bonk. Pode soltar a imagem dele aí, por favor, no telão. Vai precisar apagar a luz aqui, porque a imagem não é, a resolução não é das melhores. Reinhard Bonk, um alemão, pelo nome já dá para a gente perceber, foi, no século passado, o maior evangelista que o mundo já viu. Isso é um culto no Lesoto com 1.700.000 pessoas. Isso não é uma montagem, ok? O ministério chama-se Christ for All Nations, Cristo para todas as nações. E os frutos do ministério, o evangelista Reinhard Bonk, literalmente mudaram determinadas nações, literalmente. Países africanos mudaram de cara em termos de fé. E não só na África, parte do Oceano Pacífico, ilhas do Oceano Pacífico foram tremendamente transformadas pelas cruzadas de Bonk no século passado. Agora, século XX. Por exemplo, o arquipélago de Fiji. Depois você pode pesquisar na internet, avivamento nas Ilhas Fiji, e você vai ficar maravilhado com o que Deus fez. Preciso ler um testemunho contado por Reinhard Bonk, neste livro, Coisas Ainda Maiores. Normalmente, antes de ler, leituras muito longas nos deixam um pouco enfadados. Mas a solução para isso é continuarmos a ver as coisas como elas de fato são. Ou seja, Deus ainda está falando aos nossos ouvidos. Se entendermos assim, nada será enfadonho. A gente vai poder entrar à noite mergulhando na palavra do Senhor. Este é o capítulo 5 de Coisas Ainda Maiores, intitulado O Destruidor do Cativeiro. Conta Reinhard Bonk. Em 1970, eu era um atribulado jovem missionário em Lesoto, África. Algumas vezes, apenas 5 pessoas apareciam para me ouvir pregar. Ao invés de trabalhar em um pequeno recinto, eu ia para o lugar onde as pessoas estavam. Na capital, Maseru, onde eu morava, eu pregava 4 vezes por dia nas feiras, nos pontos de ônibus e nas escolas. Essa história aconteceu, essa que ele vai contar agora, durante aqueles primeiros estágios do meu ministério. Dolphin Monez era um jovem e brilhante estudante em Maseru. Ele tinha um sorriso grande e feliz e chamejantes olhos castanhos. Mas quando ele discutia, as suas sobrancelhas se franziam e sua mandíbula travava-se. Parecia que ele levava os seus argumentos muito a sério. Dolphin estudava os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Ele gostava do modo como eles atacavam a igreja cristã. A igreja no reino de Lesoto havia se tornado fraca e ineficiente.
Ao invés de seguir a uma religião cristã morta, Dolphin a atacava. Essa era a sua maneira. Em Maseru, ele se tornara um campeão dos testemunhos de Jeová. Caminhava para a escola todos os dias com um grupo de amigos. Eles discutiam as grandes questões da vida e ele os impressionava com o seu conhecimento. Um dia, ao caminharem juntos, viram um homem cego em um ponto de ônibus tocando um acordeão por dinheiro. Dolphin quis dar uma olhada de perto, especialmente porque o mendigo cego era um homem branco. E nós estamos aqui em África, Lesoto. Mas, ao se aproximar, Dolphin pôde ver que o homem não era cego e nem era um mendigo. Ele estava cantando alegres canções de louvor a Jesus no dialeto local Lesoto. Essa pessoa é um homem simplório, ele pensou. De repente, o homem abaixou seu acordeão, pegou a sua Bíblia e começou a pregar. Um dos homens no meio do povo começou a interpretar para ele. Era uma artimanha. O homem havia usado a sua música para atrair as pessoas. O homem simplório pelo menos era inteligente, pensou Dolphin. Ele sabia que não era fácil reunir o povo em Maseru para ouvir uma pregação. Sem problema. Dolphin havia lido muitos livros acerca da Bíblia. Ele sabia que os cristãos consideravam Jesus como sendo igual a Deus, uma parte do que eles chamavam de Trindade. Uma vez que ele podia facilmente derrotar essas doutrinas bobas, ele escutaria a mensagem do pregador e então discutiria para colocá-lo na linha. Isso provocaria diversão e seria mais uma maneira de impressionar os seus amigos. Diz Reinhard Bonk, como você deve ter adivinhado, naquele dia eu era o mendigo cego na esquina da rua, pregando de todo o meu coração. O meu trabalho em Maseru havia sido frutífero somente em alguns momentos. Por exemplo, no final do meu primeiro sermão no ponto de ônibus em Maseru, um jovem alto e pensativo veio à frente. Eu nunca vou esquecê-lo, seu nome era Michael Kolizang. Ele usava um cobertor colorido enrolado ao redor dos seus ombros. Essa era a moda popular para o homem da tribo Basuto. Ele falou comigo através de um tradutor. Eu quero esse Jesus acerca do qual você acabou de pregar. Eu o quero. Que resposta melhor eu jamais poderia querer de um sermão? Eu quero esse Jesus acerca do qual você acabou de pregar. Eu pensei, talvez todos os dias serão desse jeito em Maseru. Eu mal sabia que isso tinha sido sorte de principiante. Perdoe-me a expressão, ele diz, mas após aquele dia eu preguei muitos sermões sem ver nenhum resultado. Essa foto nos encoraja, né, irmãos? Você já falou de Jesus sem ter resultado? Bom que também já. Eu o levei no assento da frente do meu mini ônibus da Volkswagen. Com a ajuda do intérprete sentado no banco traseiro, eu o conduzi às escrituras da salvação. Então, orei com ele para aceitar a Jesus como seu salvador. Michael Kolizang, desde então, tem estado do meu lado. Hoje ele é um bispo em Lesoto, pastoreando uma congregação bem-sucedida. Contudo, resultados como esse eram poucos. Pessoas como Dolphin Monese eram mais comuns. Assim que terminei o meu sermão naquele dia, ele veio à frente, não para aceitar a Jesus, mas para discutir comigo. Uma vez que ele falava inglês, podia discutir comigo sem um tradutor. O meu intérprete ficou feliz pelo intervalo. Ele disse nunca ter trabalhado tão duro para um pregador em toda a sua vida. Afinal de contas, ele pregava 4 vezes ao dia, né, irmãos? Eu o cansava com 4 sermões por dia e ele queria um aumento no pagamento. Dolphin mergulhou de cabeça nos seus argumentos de testemunho de Jeová. Eu apenas sorria e escutava. Sabia que não podia mudar a mente desse jovem, por encontrá-lo em um tipo de campo de batalha da mente. Eu o convidei a sentar-se comigo no meio-fio. Ele sentou-se, mas não afrouxou. Eu sabia que bem no fundo, Dolphin estava exausto pelas demandas de seus próprios argumentos, mas eu não sabia, se ele estava cansado o suficiente para abandoná-los. Parecia que ele gostava demais de argumentar. Ele continuou com o seu ataque ao cristianismo, até que todo o povo que havia sido reunido naquele dia tinha ido embora.
Até mesmo os seus amigos partiram. Éramos só nós dois sentados no meio-fio daquela rua e somente um de nós estava falando. Posso falar uma coisa? Perguntei. Ele estava no meio de um pensamento e tinha que terminá-lo antes que fosse capaz de parar. Até que enfim ele pausou. Sim, o que é? Eu quero dizer o quanto Deus ama você. Você, eu e todos no mundo nascemos em pecado e estávamos condenados ao inferno eterno. Mesmo assim, Ele nos amou o suficiente. O inferno não existe, ele interrompeu. Punição no inferno é uma ideia inventada pelos papas. Eles fizeram isso para deixar as pessoas com medo, para que eles pudessem controlá-las. Eu não vou cair em nada disso. E Reinhard Bonk responde: você terá que discutir com as escrituras, Dolphin. Tormento eterno está claro na Bíblia. Os papas não inventaram isso. Mas essas não são as boas novas. As boas novas são que Deus amou o mundo, mesmo em seu pecado, e deu seu Filho unigênito como sacrifício por nós. A salvação é um dom gratuito, pago por outra pessoa. Nós não podemos ganhá-la sendo espertos ou aprendendo tudo que é certo ou fazendo tudo que é certo. Quando aceitamos o maior presente de Deus, Ele nos enche de amor e paz e nos promete a vida eterna com Ele no céu. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Dolphin foi embora. Dolphin foi embora, prometendo voltar para completar a correção da minha errada teologia. Eu o incentivei a voltar, mas devo dizer que dentro de mim hesitei, pois sabia que ele se aproveitaria da minha porta aberta. E ele fez, e ele assim fez. Retornou todos os dias desde então. Todos os dias. Os intervalos da sua escola eram marcados de tal maneira que ele podia vir me escutar no ponto de ônibus. A sua caminhada após a escola o traria ao meu lugar normal de pregação na feira para ouvir mais um sermão, onde iniciaria mais discussões. Esse padrão continuou dia após dia. No tempo certo, eu tive a oportunidade de responder a maioria de seus argumentos através das Escrituras, mas isso ainda não foi o suficiente para convertê-lo. Ele continuou a vir para discutir, e talvez por outras razões as quais ele não admitia para mim. Ele era osso duro de roer. Um certo dia, ao pregar, senti uma unção poderosa e a presença do Espírito Santo. Naquele dia, após o meu sermão, Dolphin veio à frente. Estou pronto para aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. Espanto e quase descrença surpreenderam meu coração. Esse era um momento incrível. De repente, esse jovem que sempre vinha para discutir não tinha mais argumentos. Naquele momento o Espírito Santo sussurrou dentro de mim, dizendo-me o que fazer. Eu senti em minha conversa interior com o Senhor que o Dolphin não deveria apenas tomar uma decisão por Cristo, mas deveria ao mesmo tempo se desligar das testemunhas de Jeová. Isso era uma fonte de escravidão que ainda permanecia nele. Entre no meu carro, eu disse. Ele entrou. Dentro do carro eu disse a ele: vamos dirigir até a sua casa e queimar todos os seus livros de testemunho de Jeová. Você está pronto para fazer isso? Olha aí. Se é para recomeçar, então vamos recomeçar. Imediatamente Dolphin começou a enfrentar uma luta interna. Que conflito, hein? Muito do seu conhecimento estava ligado àqueles livros. Eles lhe tinham concedido orgulho e um lugar no mundo. Eles o tinham feito se sentir superior. Ele sabia, ele conhecia. Pensei que se eu não colocasse uma escolha clara diante dele, ele entraria em um período de luta que duraria um longo tempo antes que ele fosse totalmente liberto. E assim, anos infrutíferos poderiam se seguir. Olha a frase de Reinhard Bonk para Dolphin: escolha Jesus ou as testemunhas de Jeová. Essa é a escolha que você faz
não 2 caminhos, mas um. Isso para mim foi um sinal de que o Espírito de Jesus, até que enfim ele concordou, acenando com a cabeça: sim, você está certo, vamos pegar os livros. Isso para mim foi um sinal de que o Espírito de Jesus tinha entrado em seu coração. Ele estava se abrindo ao poder purificador do Senhor. Queimando esses livros, estaria queimando ligações com o passado, pontes que o diabo adoraria ter mantido em constante engarrafamento, para lá e para cá, para lá e para cá, entre Jesus e Testemunhas de Jeová, por dias incontáveis à sua frente. Eu dirigi até a sua casa, ele entrou e trouxe os braços cheios de livros, depositando-os dentro do meu mini ônibus. Esses são todos? Eu perguntei. Eu tenho uma outra prateleira de livros na casa da minha avó, na vila, ele respondeu. Olha a resposta do Bonk: iremos até lá para pegá-los, entre que eu irei levá-lo. Vamos lá. Faxina total. Pausa nos instrumentos. E aí o Dolphin diz: mas aqueles livros não são meus. Olha o problema. Eles são emprestados. E Bonk responde: eu pagarei pelos livros que você pegou emprestado, mas nós queimaremos todos eles hoje, emprestados ou não. Oh, quanta intolerância religiosa. Ainda bem que eu estou lendo um livro. Isso ainda é permitido no Brasil. E lá foi Dolphin, juntamente com Reinhard Bonk, destruir inclusive os livros diabólicos emprestados. Dolphin ajuntou todos os livros que estavam na vila, colocou-os no carro. Reinhard Bonk comprou um galão de gasolina. Essa é a verdadeira fogueira santa, né, meus irmãos? Fomos até a casa do irmão do Dolphin, onde ele sabia que poderia encontrar um barril para queimar aquilo tudo. Eu o fiz colocar os livros dentro do barril, nós os encharcamos com combustível e eu dei o fósforo para ele. Quando ele acendeu e o jogou dentro do barril, uma explosão de chamas subiu nos ares. Eu, diz Reinhard Bonk, senti uma sensação de alívio. À medida que os livros queimavam, um novo Dolphin Monese surgia. O pesado jugo religioso foi trocado pelo jugo suave e pelo fardo leve da vida em Jesus. Alegria, paz, bondade, mansidão. O fruto do Espírito foi despejado sobre Dolphin. E aqui, Bonk encerra esse poderoso testemunho dizendo: nos anos seguintes, Dolphin cresceu na fé. Pedi que ele fosse meu intérprete em muitas ocasiões, e ele aprendeu muito acerca de pregar e ministrar durante esse processo. Foi liberto e depois se tornou um pregador junto com Bonk, hein? Um intérprete. Ele seguiu adiante, fez escola bíblica, hoje é o pastor de uma igreja próspera, maravilhosa no Lesoto. Seu intelecto e sua personalidade estão submetidos à vontade do Senhor, e o seu sorriso campeão e semblante agradável são uma alegria e conforto para milhares de africanos. Eu quero ler os textos finais da mensagem. Josué 24, verso 22. Temos aqui alguém que escolheu andar com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Temos aqui alguém que escolheu andar com Jesus. Amém. Leio as palavras de Josué. Vocês são testemunhas de sua própria decisão. Disse Josué: escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio, e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele.
serviremos ao Senhor e obedeceremos somente a Ele. Há algum tempo, um irmão que está aqui presente enfrentava uma luta com um aparelho eletrônico, seu celular. Por meio do celular, frequentemente, ele falhava com Deus, ele pecava. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou perdendo essa batalha, eu quero entregar esse celular para o Senhor. Eu disse: prontamente. Porque Jesus disse assim: se alguma coisa te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, corta, joga fora. Se algum membro da tua vida te faz pecar, arranca fora. A linguagem aqui é muito radical, é muito intensa, para dizer: adote medidas radicais contra o mal. Porque o mal é radicalmente mal. Então, faça o mal ser banido da sua vida, da sua casa, da sua família. Aquele jovem me entregou o celular, por mais de um mês o celular ficou comigo. Guardadinho, estava lá no meu guarda-roupa, numa prateleira, guardadinho. Depois de um mês, aquele jovem chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor pode me devolver o celular? Eu disse: só se você me garantir que o problema está vencido. É isso? Ele disse: está vencido. Então, passa lá em casa, vou devolver. Uma decisão radical. Josué está dizendo: olha, vocês escolheram o Senhor, então lancem fora tudo que é falso, tudo que é contrário à santidade do Senhor, tudo que é oposto ao Senhor, lancem fora. Em Marcos 10, Jesus vai dizer, eu peço que você fique de pé, por favor. Marcos 10, verso 28. Pedro começou a dizer para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí no verso 29, Jesus responde a Pedro e diz, e eu peço que você repita comigo a declaração do Senhor. Diga: em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. O que Jesus está dizendo para nós é: vale a pena largar tudo, deixar tudo, eliminar tudo que se interponha entre nós e Ele, Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Tudo. Ah, mas isso aqui é esse amuleto aqui é um presente que eu ganhei da minha avó. Ok. A pergunta é: o que importa mais para você? O presente da sua avó, ou o presente de Deus ao mundo chamado Jesus? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. E romper com toda aliança com o mal. Toda aliança com o mal. Faz 2 semanas mais ou menos eu vi, o Ministério do Louvor já pode se posicionar, eu vi um jovem senhor, bebezinho na fé, e ele estava com um amuleto na mão, no local de trabalho. Eu estava visitando no local de trabalho, ele estava com aquele amuleto na mão, e disse para mim: ah, isso aqui é só um presente que eu ganhei. Aquilo me doeu. Não havia como, ali naquele momento, não tinha como eu falar sobre o problema que era aquilo. Havia outras pessoas naquele local, naquela reunião, era uma reunião. Eu olhei aquilo e disse: meu Deus, não. A cruz é mais cara que qualquer aliança familiar.
Muito mais cara, muito mais cara. Pastor, eu recebi essa imagem aqui, eu não me prostro diante dela não. Eu não faço orações diante dela, mas eu ganhei isso aqui com tanto carinho. A pergunta que não quer calar é: Deus também deu um presente para nós. E o que fazemos com esse presente de Deus? Quem está entendendo? A gente tem que escolher a quem servir. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um, disse o Senhor, e amar o outro, ou vice-versa. Não dá para servir dois. Rompa. Rompa com alianças com o mal. Rompa. Pastor, eu tenho só algumas camisas que tem umas frases meio dark. Só umas camisas com umas frases meio dark, meio escuras. Você acha que isso está aí estampado na tua roupa à toa? Você acha que o mal não se sente atraído por aquilo que é dele? Pega essa camisa e dá destino para ela. Vou dar uma dica: álcool e fósforo. Rompa com o mal. Pastor, o senhor já teve que fazer isso? Sim. Eu e minha esposa casamos, já contei para vocês, ganhamos presente, fomos orar um por um, tinha presente lá encapetado, ele nem chegou a ser usado na nossa casa. Na consagração inicial da casa já foi para o lixo, a gente quebrou, porque era uma louça, a gente quebrou e já foi para o lixo, nunca foi usado. A pessoa deu com a melhor das intenções, o problema não era a pessoa não, a pessoa deu com carinho. Mas deu com o total desconhecimento que estava nos dando um negócio diabólico. E na nossa casa, o diabo não tem lugar. Na minha casa, não. A minha casa é de Jesus. A minha casa é do Senhor. Eu e minha casa, ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e somente ao Senhor. Pastor, é só uma pessoa símbolo. Peraí, símbolo do quê? De qual ideologia esse boneco aí é símbolo, ou essa pessoa aí é símbolo? É símbolo do quê? É de algo absolutamente contrário à Bíblia? Então o que isso está fazendo na tua vida? Está amaldiçoando você. Ah não, é só afirmação de uma ideologia. Não é não, isso é cativeiro do diabo na tua vida. Destrói isso aí e você vai ver a leveza de Jesus. Leveza. Manda embora todo cativeiro. Ao que está sentado no trono, seja o louvor e a glória. Vamos adorá-lo.